Meus queridos, vamos iniciar agora a unidade 4 e nela vamos estudar as grandezas e unidades de proteção radiológica, tá? Então, vamos explorar as 4 grandezas fundamentais que formam a base da dosimetria e da radioproteção. São elas a exposição, a dose absorvida, a dose equivalente e a dose efetiva. Vamos falar da exposição. Por definição, medida da capacidade da radiação ionizante, raio-x ou gama, de ionizar o ar. É uma grandeza dosimétrica associada à quantidade de radiação em um material que foi submetido ou absorveu. A unidade para a exposição é o Silbert, que é igual a Colombo por quilograma. A unidade antiga era o Röntgen e a aplicação. Ela é usada principalmente em controle de qualidade de equipamentos de radiodiagnóstico e nós temos uma limitação. Só se aplica em radiações fotônicas, ou seja, raio-x ou gama no ar, tá? Vamos falar agora da segunda, que é a dose absorvida, por definição. Quantidade de energia depositada por unidade de massa em qualquer tipo de matéria, tecido, osso, água, etc. É uma grandeza dosimétrica também, que quantifica a energia absorvida pelo material. A unidade também é Silbert ou Gray. Um Gray é igual a 1 joule por quilograma. Importância é a base para calcular os efeitos físicos e biológicos das radiações. A aplicação é usada na radioterapia, no radiodiagnóstico e na medicina nuclear. Dose equivalente, por definição, é a dose absorvida ajustada pelo tipo de radiação, levando em conta o seu poder de causar dano radiológico. Então, tem um cálculo aí que é feito, tá? Então, assim, a unidade é o Silbert e a importância dela considera um tipo de radiação diferentes na ionização e na penetração, mas não diferencia a sensibilidade para cada tecido. E aí, por último, nós vamos falar da dose efetiva, que é a soma ponderada das doses equivalentes em diferentes tecidos, considerando a sensibilidade biológica de cada uma radiação. É uma grandeza limitante para indicar o risco de saúde humana, ok? A unidade também é o Silbert e a aplicação avalia o risco global dos efeitos estocásticos, como câncer, para o corpo. E é importante, é um indicador mais usado na radioproteção ocupacional e ambiental. Então, aqui tem um resumo comparativo. A gente tem aqui o conceito exposição, o que mede ionização do ar, a unidade, Silbert, é o quilopeso, né? O quilopeso aqui por grama, né? No caso aí. E aí, considera algum tipo de radiação? Sim, é limitado somente a fótons, raio-x e raio-gama. Considera a sensibilidade tecidual? Não. Depois a gente tem a dose absorvida, o que mede a energia depositada na massa. Qual é a unidade? É o Gray. Considera algum tipo de radiação? Não. Considera alguma sensibilidade tecidual? Também não. Depois a gente tem a dose equivalente, o que mede o dano biológico da radiação na matéria. A unidade é o Silbert, não considera nenhum tipo de radiação, pode ser qualquer uma, tá? Então, a gente tem também aí, como consideração de sensibilidade tecidual, não. E, por último, a efetiva, que mede o risco biológico total pela unidade Silbert, considera qualquer tipo de radiação e também considera qualquer tipo de sensibilidade tecidual, tá? Com relação às unidades, nós temos 3, Becquerel, Gray e Silbert, tá? Então, são os 3 basicamente utilizadas hoje no dia a dia, basicamente aí das práticas na radiação. Vamos ver aqui o Becquerel, o que mede a atividade radioativa, o símbolo é Beq, equivalência, 1 Becquerel é igual a 1 desintegração por segundo e aplicação, medicina nuclear e controle ambiental. O Gray, dose absorvida, energia por massa, qual é o símbolo? G maiúsculo e Y minúsculo. 1 Grays é igual a 1 joule por quilo peso. E aí a aplicação principal na radioterapia e na dosimetria física. E o Silbert, o que mede o risco biológico à radiação. O símbolo é SV, um Silbert é igual a 1 joule por quilo peso ajustado. E a aplicação principal é na radioproteção e no risco
no risco ocupacional. Vamos falar, pessoal, o seguinte, alguns instrumentos que nós utilizamos para medir essas radiações. Então, nós vamos falar, a princípio, de 3, mas tem outros. Vamos falar da câmara de ionização, tá? Que nada mais é uma caixa onde a radiação vai ionizar ar e a partir dessa ionização vai ser medida a quantidade de ionização, ok? Os seus usos principais é justamente para a calibração de equipamentos radiológicos e dá para fazer outras aplicabilidades. Exemplo de um outro tipo de medida de radiação é o contador Geiger-Müller, tá? Que justamente ele vai, a radiação vai ionizar um gás que está pressurizado dentro de uma determinada câmara e também com essa ionização a gente vai ter aí um número proporcional de ionização visivelmente em algum monitor, algum visor, enfim, e aí vai dar o valor basicamente de atividade ali radioativa. E é muito usado, pessoal, para questões muito específicas, por exemplo, para eventos onde envolve contaminação radioativa. Na medicina nuclear, ele é usado para fazer levantamento radiométrico, enfim. Então, o monitoramento ambiental é muito usado, né? No caso, o Geiger-Müller. O monitoramento também ocupacional, para detecção rápida, detecção de contaminações, por exemplo, em superfícies, e também para identificação de vazamentos radioativos, tá? E o terceiro que a gente vai falar, que é detector, que já é voltado mais para a parte ocupacional, é justamente o dosímetro, o TLD, tá? Então, assim, o funcionamento utiliza o material termoluminescente, comumente cristal de fluoreto de lítio, enfim, e ao ser exposto à radiação, esse material armazena parte de energia absorvida em anilhas, na sua estrutura cristalina. Depois isso é aquecido por um equipamento específico, que é o leitor do dosímetro, e a energia armazenada é liberada em forma de luz, que é a luminescência, cuja intensidade é proporcional à dose de radiação absorvida. E é o que nós usamos nas nossas práticas ocupacionais. Justamente, mensalmente, eles são recolhidos, enviado para esse laboratório que tem essa tecnologia de fazer leitura, e aí é enviado um relatório para o gestor. E, basicamente, eu estou há muito tempo na radiologia desde 2009, meus dosímetros nunca vieram alterados, graças a Deus, tá? E é isso. E só para a gente fazer, basicamente, uma conclusão, é importante a gente se abster dessas unidades, dessas grandezas e do uso desses equipamentos justamente para que a gente tenha uma proteção radiológica, tanto do indivíduo, ocupacionalmente exposto, da comunidade, do meio ambiente, e é para isso que a gente estuda em física essas unidades, ok? E finalizamos aqui mais uma unidade temática.